nada para mim. Aleluia, né? Hoje é um dia abençoado e o Senhor vai abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Só quero a ti. Boa tarde, minhas pessoas. Tudo bem com todos? Sejam bem-vindos. Hoje o nosso dia vai ser abençoado, porque nós profetizamos isso na nossa vida, amém? Amém. Hoje é o dia 6 da nossa semana para 2026 funcionar de verdade, para que sejamos realmente presentes nesse ano e não só sobreviventes, né? Que tem diferença. Então, se a gente se propõe neste ano viver isso de verdade, nós temos que fazer aquele check-out lá que eu falei para vocês lá no final de outubro, dos 2 dias, e também fazer esses 7 dias. E nós estamos no 6º dia. No 6º dia, você vai curar o seu emocional e espiritual. Acabei de receber uma mensagem muito legal sobre perdoar e liberar perdão. E é o primeiro passo. Eu fui, antes de entrar aqui, respondi uma mensagem. E que bom que a gente possa fazer isso, né? Encerramos, Cíntia. Eu tô brincando. Começamos agora. E aí, para quem não tá acostumado, sejam bem-vindos. Eu tenho os meus seguidores aqui, que estão sempre buscando aprender um pouco mais. E aqui é um lugar de pessoas normais, tá? De pessoas reais. Mas eu vou recapitular com vocês rapidinho enquanto o pessoal chega, bem rapidinho, tá? Porque eu vou dar um jeito de liberar isso aqui também. E a gente começou quando? Antes disso, né? Claro, o fechamento do ciclo aqui e esse aqui também. São os 2 dias que a gente tem que entender, né? Que primeiro a gente faz um balanço, depois a gente começa a fazer o anúncio para 2026. E aí começou por aqui, ó. O conserto começa em mim. E aí eu trouxe os 3 erros pra gente corrigir, segundo a Bíblia, né? Glória a Deus por isso. E nesse momento a gente aprendeu que às vezes o nosso orgulho, ele disfarça muito com força. Eu sou forte, eu dou conta. Isso é orgulho. Porque nós precisamos dos outros também na nossa vida. Não é porque nós não temos o outro na nossa vida que nós não precisamos. Não é porque eu tive que aprender a me virar sozinha, que eu não precise de apoio. E eu preciso. É claro que eu tenho o apoio de Deus, mas nós somos seres humanos sociáveis. Então aqui nós trouxemos 3 coisas para corrigir. O perdão, que se você não libera, endurece seu coração. Porque você vai acumulando, né, dores e ele vai endurecendo o coração. E o terceiro é você não servir a 2 senhores. Porque não tem, né, como você tá com um pezinho na vida espiritual em dia e também um pezinho no mundo. O pezinho no mundo que a gente fala não é que você vai deixar de conviver com as pessoas, mas é que você vai começar a seguir os ensinamentos da Bíblia. Não é da placa da igreja, é da Bíblia. Tem diferença. Quando você começa a observar e ler a Bíblia, ter um pouco mais de conhecimento, você percebe que é muito melhor você ser espiritual, porque o espírito cura o corpo. Então eu quero que vocês nesse primeiro dia tenham entendido isso, né? No 2º dia, nós falamos do trabalho. Nós ficamos a maior parte da nossa rotina consciente no trabalho. Então, se você passa a maior parte da sua rotina consciente no inferno, pensando em ir embora, não entregando o seu melhor, nós conversamos aqui sobre o poder de servir.
Porque o nosso trabalho, ele primeiramente serve a Deus. E a gente tem que ver se realmente a gente está servindo a Deus com aquilo que a gente faz, né? Então, nesse segundo dia, a gente falou sobre trabalho. E foi super, super edificante aqui, né? Terceiro dia, nós falamos sobre família e perdão. Ao longo do tempo, você percebe que o perdão, ele é algo recorrente quando você está em conserto interno. E no terceiro dia, a gente falou sobre família e perdão porque a nossa base, né? Como que eu vou criar um filho se eu não tenho a noção sobre isso? Como é que eu vou criar uma família? Como é que eu vou ter um marido, uma esposa, se a visão que eu tenho de família foi corrompida? Como é que eu vou se eu tô com mágoa familiar? Se eu não tenho, como é que eu vou compartilhar isso, né? Então, aqui dentro também a gente conversou sobre isso. E aí a gente parte para o dia 4, que é sobre relacionamentos. Para vocês terem uma noção, né? Nós temos 2 páginas. E geralmente, quando é muito aprofundado assim, eu preciso de 2 páginas para eu me conhecer. Isso é um devocional pessoal para conserto interno, mas eu trago para vocês terem uma noção, né, também. Assim, eu tenho muito medo de casar e construir uma família novamente. Mas é porque a gente tem que tratar isso dentro de nós, né, pra gente receber isso melhor na nossa vida. Então, nesse 4º dia, eu falei sobre vários relacionamentos, tá? Junto com isso, eu trouxe uma outra visão também de como você escolhe seus amigos. Quem que são as pessoas que fazem parte, quem são as pessoas que te aproximam ou te afastam de Deus. Um monte de coisa. Eu trouxe aqui alguns dilemas que a gente vive. Tudo isso aqui dentro para você entender sobre relacionamento. Sobre entender que o ferro afia ferro. E a única coisa que pode destruir o ferro é o próprio ferro, que é a ferrugem, que te come de dentro para fora. Eu não citei isso, mas é uma curiosidade bem interessante que você percebe. Então, às vezes, você está sendo destruído de dentro para fora. É internamente que nós somos destruídos. Não é uma situação externa, não é alguém que vem te atacar. Então, vai fazer sentido aqui, né? Também. E a gente vai mudando isso. No 5º dia, também foi duplo, tá? Porque ontem foi sobre finanças. A gente fala de finanças pensando em dinheiro. Mas até chegar o dinheiro na nossa mão, eu tive que passar por um processo. E o dinheiro que vai embora também passou por um processo. Então a gente conversou ontem sobre dinheiro, finanças, sabedoria. O que Deus nos ensina? Como que a gente trata essa parte em nós de verdade? Porque a maioria das pessoas aqui, elas estão sobrevivendo e sabe. Ontem eu conversei com uma amiga falando sobre, sabe aquela sensação de que tu tá vendo uma parede lá na frente e tu tá dirigindo o teu carro normal, mas você sabe que no fundo esse carro não tem freio. Então você sabe qual é o resultado disso. É a mesma coisa quando nós continuamos sem responsabilidade nessa área. Então eu comecei falando sobre isso, trouxe pessoas que são citadas na Bíblia referente a isso, para bem e para mal. E hoje a gente vai trabalhar essa parte aqui. E essa parte aqui, ela também precisa ser bem trabalhada. Por quê? Quando você se cura, eu vou só abrir a porta aqui do meu quarto, ele não fica batendo. Mas quando você se cura emocionalmente, você consegue entender sobre seus limites. Aquele limite que a gente não consegue dar, aquele ponto final que a gente não consegue colocar. Então, pera aí que eu vou só dar um jeito na minha porta. Voltei. E aí, gente, sobre limites, e a cura emocional em si, ela é muito difícil quando ela vem sozinha, tá? E ela vem sozinha porque nós não fomos ensinados que o que cura a nossa vida é o espiritual. O que cura a nossa vida é aquilo que nós acreditamos. Então, para as pessoas terem uma esperança, né? Para a gente ter uma esperança,
nós precisamos olhar para isso de verdade. E nós precisamos falar disso, né, emocionalmente também. Por quê? Nós somos duas coisas: espírito e emocional. Hoje nós vimos, né, o reflexo disso, que o emocional, ele te ataca fisicamente. Fisicamente. E quando você percebe que o emocional, ele te ataca fisicamente, quando você trata e você blinda isso na sua vida, você consegue ver com mais clareza. E aí eu trouxe para vocês aqui, em Isaías 61, tá? Pra vocês saberem, embasamento da nossa devocional, que fala o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e a abertura das prisões aos presos. E aí, gente, para vocês entenderem e não ficarem dando murro em ponto de faca, o que é o coração quebrantado? É aquele que está disposto a mudar. É aquele que você percebe que, mesmo errando, e trago Davi de exemplo, ele tinha um coração quebrantado, e um coração quebrantado é aquele que ele quer mudar, mas não consegue. É aquele que precisa de ajuda, é aquele que te pede ajuda, e muitos daqueles que só não conseguem nem se expressar. Esse é o coração que Deus cura. Não tem como consertar coração duro. Não tem como consertar cabeça dura. Não tem como consertar pessoas que ainda estão cegas. Não existe a possibilidade disso. Existe a possibilidade do quebrantamento. O quebrantamento pode fazer isso com ele. Mas enquanto esse processo não chegou, a gente tem que orar, entregar ao Senhor, claro, e ter a visão: será que eu me afasto? Será que eu me aproximo? O que eu faço aqui? Porque lembra, né? Nós temos que perceber aqui que as pessoas, elas têm os comportamentos dela. Os comportamentos. Você não pode tentar ensinar algo para quem não quer aprender. Paulo, ele fala isso quando ele vai pregar para judeus. Ele vai pregar sobre o evangelho e eles viram as costas. E ele deixa claro: beleza, você não quer aprender? Eu vou falar sobre Jesus para quem quer. E tinha gente querendo. O problema é que nós estamos numa prisão tão interna, que ninguém vê, você também não tá vendo, mas você sabe que vive ali dentro, e não te deixa avançar. Não te deixa ir pra frente. Aí vem os sentimentos que as pessoas te colocam, com certeza. Que você é inútil, que você não consegue, que você não é capaz. Ele começa a jorrar em vocês as palavras que deveriam estar dentro dele. Deveria ali dentro, né, daquilo que ele estava vivendo, é para ele. Mas ele despeja no primeiro fraco que encontrar. E às vezes esses fracos somos nós. Por quê? Porque eu não tive o conhecimento de que eu tinha que me fortalecer para estar aqui. Que eu não tive o fortalecimento de que eu poderia sair desse lugar. E eu não estou dizendo que as pessoas não sabem que elas estão vivendo isso. Eu estou dizendo que elas não conseguem sair disso. Tem diferença. E aí eu quero que vocês mergulhem nisso. Mergulhem nesse tipo de cura. Porque você não pode curar uma família que está sendo destruída se você está sendo destruída junto. Você não pode salvar uma empresa e você cair junto. Não existe a possibilidade. Quando a gente está no avião, para quem nunca voou, a ordem do avião é a seguinte: vai cair uma máscara. Coloque primeiro em você e depois você ajuda os outros. Você acha que isso é egoísmo? Egoísmo é você se matar por alguém que não quer ajuda. E aí esse tratamento é com Deus, não com você. Ah, mas eu queria tanto ajudar isso. Essa pessoa não quer ajuda.
E aí você tá pegando a doença dele, emocional ou não, pra você. Como que você vai curar uma dor que não é sua? Como que você vai tratar algo que não é seu? A pessoa tá com um caráter duvidoso, ela rouba, ela mente, ela trai, ela engana. Ah, eu quero te curar. Não. Ela tem que se curar. Nós, já trouxe essa palavra antes, somos exemplos. Mas nós somos exemplos. As pessoas vão olhar para nós e vão entender isso. Só que ela também tem um processo, né? Ela também tem um processo de mudar, sabe? Então a gente tem que acalmar o nosso coração de verdade e entender, será que essa dor que eu tô sentindo, será que esse problema aqui é meu? Primeiro, tá? O tapão começa aqui já. Será que esse problema é meu? Porque se esse problema é meu, eu consigo resolver. Eu consigo solucionar. Eu consigo entregar para quem consegue solucionar. Agora, se ele não é meu, eu tô passando um deserto que não é meu. Eu tô sofrendo algo que não é meu. Por quê? Porque eu não me posiciono. Ao longo desses meses, nós vamos falando muito sobre posicionamento. E você acha que se posicionar é só falar. Não, é você executar. Então, você falar assim, eu vou fechar essa porta aqui. Porque você não me respeita. E aí a pessoa, você já falou isso outras vezes, essa porta tá sempre aberta. Pra que ela vai mudar? Pra que ela vai, movimentar isso na vida dela? Essa porta tá aberta. Então, às vezes, esse complexo de conto de fadas, aprendam essa frase. Tem duas coisas, um pra homem e outro pra mulher, tá? A mulher tem um complexo de contos de fadas, que é o seguinte: ela acha que vai salvar, ela acha que vai mudar, ela acha que tá vivendo um filme de romance. Mas não vai. De novo, cada um tem a sua vida, cada um é um ser individual. E o homem tem o complexo de herói, alguns. Assim como algumas mulheres têm o complexo de conto de fadas. Porque ele vê uma pessoa que tá passando no trabalho e ele quer ajudar. Vocês entenderam que é o mesmo problema, só que com roupinhas diferentes? O complexo de contos de fadas, ele destrói uma mulher. Assim como o complexo de herói destrói um homem. Porque se você não sabe fazer a acepção de pessoas para se relacionar, você vai sempre se ferrar. E não é isso que a Bíblia fala para você. A Bíblia pede para você ser sábio. A Bíblia pede para você praticar de verdade as coisas. A Bíblia pede para você ler ela, perceber os erros, e ela mostra que tem irmãos traiçoeiros, lá em Caim e Abel, lá em José. Tem parentes que não são para ficar na tua vida, quando ele fala de Abraão e Ló. Mas também ele fala de pessoas boas para nossa vida. A gente tem um problema sério com sogra, né? E por quê? Porque cada um não sabe o seu lugar. E se reparar bem, muitas vezes, é a mãe do cara. Por quê? Porque ela vê o filho como marido. Ela vê o filho como algo que vai substituir o marido. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas próximas sobre isso? Eu falei, você está colocando o seu filho no lugar do seu marido. E você vai destruir a vida da nora. Então, a mãe, no caso estou trazendo essa pauta, mas tem que limitar, ensinar e deixar o filho viver. Por que pra filha ela cria pro mundo e o filho ela cria pra ela? É esse probleminha. E aí quando você é uma mãe consciente, você percebe que você tá fazendo isso, você tá querendo o filho pra você, você começa a tratar isso em você. Mas se você não percebe, você vai ser a sogra inconveniente. E o seu filho vai ser mais inconveniente ainda, porque ele não vai ter essa visão.
Aí aquele papo, mas é a minha mãe, é a pessoa mais importante da minha vida. Tudo certo. Só que você tá colocando a sua mãe no lugar da sua esposa. Então, nós precisamos ter essa visão. A visão do Semancol. A visão de você não ser uma pessoa sem noção. De você não querer ocupar um lugar que as pessoas não querem te dar. Sabe? E justamente por isso. Por quê? Porque a gente não se ama. Porque se você se amasse, você daria limites. E aí eu trago tudo de novo. Limite financeiro, limite, né? Limite emocional, limite de tudo. Então a gente tem que saber também quando se retirar da vida das pessoas. Quando eu tava falando sobre relacionamentos, eu trouxe um outro devocional antigo, que as pessoas têm um tempo na nossa vida. E quando a gente insiste dela permanecer muito tempo na nossa vida, ela se torna um inimigo. E é péssimo, né? Eu sou cristã e ensino muito minha sogra que ela tem que deixar nós viver e ela não consegue. Pois é, tá vendo? Então a gente tem que saber tratar isso também. Então, vamos lá. Seguindo por aqui, né? Quando a gente trata isso, percebe isso, que a gente tá vivendo uma prisão interna, com todas essas coisas que eu já falei, primeiro, a gente não se ama para dar limite para as pessoas. Nós não nos tocamos que as pessoas têm um prazo na nossa vida ali e às vezes o prazo passou e eu tô sofrendo à toa. Porque Deus já falou, ó, um beijo e tchau. Não, mas é meu parente, não, mas é meu relacionamento, não, mas é minha amiga de anos. A pessoa não faz mais parte da sua vida, isso não quer dizer que ela precisa virar uma inimiga. Ela precisa ir pro lugar dela, de conhecida. Poxa, eu tive amigas que eu convivi muito, muito, muito tempo. Hoje são conhecidas e tá tudo certo. Ela não virou uma inimiga. Talvez futuramente ela possa virar uma amiga de novo. Assim como uma amiga já virou uma conhecida e depois ela virou uma amiga de novo. Não aconteceu nada. E é isso que as pessoas precisam entender. E a gente tem que saber encerrar ciclo, encerrar os relacionamentos, para não encerrar de uma forma dolorosa, agressiva. Que é o quê? Tu pensar naquela pessoa com dor. Eu tenho uma coisa, eu vou falar pra vocês, que esses são íntimos, que é o seguinte: eu odeio pedir desculpa. Ah, é orgulho? Sim. Eu odeio ter que pedir perdão. Eu peço perdão? Sim. O tempo todo. Mas é algo que eu odeio. Então, o que eu faço pra não ter que fazer algo que eu odeio, mas faço quando precisa? Eu não faço. Eu não crio atitude para que eu tenha que pedir desculpa. Eu não crio um desconforto para que eu tenha que ir lá me desculpar. Por eu ser uma adulta funcional, eu percebo os meus limites, eu percebo as coisas que eu não quero. Então, ter o domínio próprio, que é o nosso cerne de hoje aqui, o domínio próprio é aquele que vai fazer você prosperar, vai fazer ter um bom relacionamento, vai fazer você botar limite, vai fazer você separar o joio do trigo, tudo é a partir daqui. Então, a partir daqui, o domínio próprio, ele vai fazer você ter esse direcionamento mais firme na sua vida. Então, percebam isso, né? Percebam sobre ambientes saudáveis, percebam sobre relacionamentos saudáveis. Ah, mas eu nem sei o que é isso. É um problema. É um problema sério quando você não tem visão de relacionamento saudável. É um problema quando você não tem visão de uma amizade saudável. O que é? Né? Por quê? Porque se você não tem nenhuma visão de relacionamento saudável, você tá sempre em alerta. Você sempre acha que alguém vai puxar teu tapete, você sempre acha que alguém vai te roubar, você sempre acha que alguém vai roubar seu marido, sua mulher, você sempre acha que alguém tá te logrando, que alguém tá tentando te prejudicar. Isso é um sinal que você não tem um ambiente saudável. E o que a gente faz quando nós não estamos num ambiente saudável? Levanta da mesa e troca de ambiente. É muito difícil, sim. Mas se você não tem a informação que você tem que levantar da mesa, você não vai levantar da mesa. É como se você comesse uma comida que sempre te faz mal. Mas você precisa comer, né? Porque não tem outra ali na mesa. Aí Deus fala, tem outra mesa ali, ó, com a comida boa pra ti. Ah, mas aí eu vou ter que sair dessa mesa, né? Vou ter que provar uma coisa nova. Sim.
Nós somos a pessoa que tá com a chave da prisão interna. Mas nós também somos os prisioneiros dessa prisão. Vocês entenderam? Você tem a chave para sair da prisão, que você é o prisioneiro. Então a gente tem que estar aqui, em direção. Por quê? Parece que você é livre fisicamente, né? Você pode ir no banheiro, você pode ir no mercado, você pode fazer suas coisas, mas internamente, que é onde a gente vive, tá? Só pra vocês saberem. Eu não vivo aqui fora, eu vivo aqui dentro. Internamente, os meus sentimentos, meus traumas, meus ressentimentos, minhas feridas moldam o meu comportamento. Eu vou procurar ajuda. Você não vai procurar ajuda. Porque a gente não fala, a gente faz. Mas a partir de amanhã eu vou fazer tal coisa. Não vai fazer. Se você não começar no momento que você descobriu, vai soterrar de informação na tua vida e você não vai executar nada. Então, por que a gente escreve, né? E depois eu acho que eu tenho uma fala sobre isso. A gente tem que perceber isso, entendeu? Na nossa vida. Será que a oração não transforma alguém? Transforma. Mas a Esther, ela já era. A Esther, a Hadassah, ela era. Ela não precisou ser transformada. Ela tinha estratégias, as coisas, entendeu? A Hadassah, ela tinha as coisas. E sim, as pessoas, elas são propensas. A gente não pode deixar de orar por ninguém, tá? Só pra vocês saberem, né? Isso não redime nossa vida de oração. Mas tudo tem um propósito embaixo dessa terra. E a gente tem que entender isso, né? Deixa eu ver aqui vocês. Terceira confirmação da palavra. Não tem amigas, são pessoas que se aproximam para me prejudicar, principalmente no trabalho. Aí é aquilo que eu falei, né? Que a gente tem que prestar atenção para ver se esse ambiente é para mim, primeiramente, claro. Se colocando no lugar do que eu leio. Se esse ambiente é para mim, se eu tenho que ficar aqui. E se Deus não tá mandando as pessoas pra tentar te mostrar, querida, vaza. Esse lugar não é pra ti. É igual, não adianta te mandar vários anjos pra te alertar que eu vou jogar uma bomba aqui, se você não recebe o anjo na sua porta. Ou então, olhar pra esse lado nosso vítima, que eu já falei outras vezes por aqui pra vocês, né? Pra gente não ser sempre atacado. Porque eu posso gerar momentos para que eu seja a vítima da situação. E a gente faz isso, né? Nossa, eu fiz tudo por essa pessoa e essa pessoa me abandonou. Nossa, eu fiz tudo por ela e ela não me valorizou. Nem você se valoriza. Porque a partir do momento que você tá vendo que você não é valorizada e você sabe que você tem que levantar da mesa, você também não se valoriza. Você não quer ser valorizada de verdade. Você quer uma atenção de alguém que não tá nem aí pra você. Esse é o complexo de contos de fadas. Você quer curar alguém que não se importa de te machucar. Né? E a gente sabe disso. E aquela pessoa tá te traindo, tá mentindo, tá te batendo, tá falando mal de ti pros outros. Isso é traição. Isso é imoralidade. Porque o outro precisa te amar como Jesus amou a igreja. E você acha que Jesus ama assim? Então, talvez você não saiba o que é amor. Talvez você não saiba o que é cuidado, o que é gentileza. Né? Isso acontece, tá, gente? Só pra vocês saberem, né? Eu saí por conta sem consultar a Deus, ó. A irmã já tá falando aí já. Então, gente, essa parte é mais difícil de entender, que é sobre comportamento. Pese isso aqui na balancinha, pese no seu caderno, que eu já falei pra ter um caderno, né, sobre você. E se veja, tem muita gente fora da casinha. Hoje tem muita gente que se automanipula pra parecer uma pessoa boa, e aí ela não tem nada pra melhorar, né, claro, porque ela é uma pessoa excelente.
e ela tá só a podridão por dentro. Quantas vezes eu já vi pessoas que precisavam de tratamento psiquiátrico, que toma remédio, precisa de tratamento, e ela não tomava, então ela agia como, sabe? É justo. Será que eu não preciso de um tratamento? Será que Deus não tem um medicamento para me tratar? Será que eu não posso procurar uma ajuda especializada para me tratar disso? Para eu poder sair daqui? Para eu poder dar vazão à minha vida? Para eu poder seguir a minha vida? Porque quem faz tratamento, gente, vocês têm que entender que o louco é aquele que não se trata. Todo mundo que está se tratando, ele está em processo de cura. Tá? E aí é difícil a gente entender isso, né? Porque hoje, a maioria das pessoas que estão indo para tratamento com psicólogo, psiquiatra, são vítimas daquelas pessoas que não se trataram. Hoje nós estamos nos curando, por não sermos fortes, claro, né? Essa questão, por isso que a gente está tratando aqui, nós estamos curando algo que alguém feriu a gente, que eu não tava nem era, não passei por nada. Mas por não ser sábio e por eu estar vivendo em outra realidade, que isso acontece muito, dá isso. Então, para Deus, aqui em Isaías, que ele fala que vai curar a ferida, não é sobre curativo, tá? Não é tipo assim, eu vou botar uma maquiagem aqui e meu olho tá roxo. Sabe? Quando a pessoa apanha e ela, não, vou botar uma maquiagem aqui para as pessoas não perceberem. E o teu interno tá percebendo, tá? O teu interno sabe que você apanhou, sabe que você tá sofrendo, sabe que você foi machucado. Não é uma maquiagem, um remédio pra dor que vai mudar isso. Mas não existe curativo pra Deus, é cura. Mas a cura só vem pra quem é quebrantado. Quem tem consciência que precisa desse tratamento. E aí eu trouxe, né, que Deus, ele não conserta pra você ser o mesmo. E aí que tá talvez o problema na nossa rotina. Por quê? Porque você acha que Deus vai te dar um tratamento pra você ficar onde você tá? Não. A nossa obrigação é mudar, é ir. Tem muita gente presa no passado, preso no início de um relacionamento, com a visão de um início de um relacionamento, seja de trabalho, tá, gente? Lembrando, pode ter começado maravilhosamente o seu trabalho. Pode ter começado muito bem, pode ter começado com um bom relacionamento, as pessoas te incentivando, te elogiando e tal, e com o tempo começou a ser outra coisa. Aí o que a gente faz? A gente se apega àquilo que a gente viveu uma vez e segue se ferrando a vida toda. Porque não entende que aquilo já passou. Como eu não entendo que as pessoas têm um tempo na minha vida e tudo tem um tempo na vida, eu vou esperar que aquilo volte. Só que quando você lança alguma coisa, ela não volta. Palavra lançada não se volta. E as pessoas mudam pro mal também. Assim como a gente espera que as pessoas mudem para o bem, que a gente se trate, que nós sejamos umas pessoas melhores, tem pessoas que regridem. Sabe aquela frase, só regresso? Sim. Tem pessoas que tiveram um bom estudo, uma boa família, se formou na faculdade, a família é estruturada, teve todas as oportunidades e ela tá indo lá pro mundo das drogas. A culpa é de quem? A culpa é do sistema? Não. A culpa é dos pais? Não. Foi a decisão dela. Mas a gente sempre vai dar um jeitinho de se culpar daquilo. Eu sempre vou dar um jeito de me culpar pelo erro do outro. E aí que tá o problema, que a gente não consegue se curar emocionalmente. O erro do outro não faz eu pegar a consequência dele, porque eu gosto dele. E a gente faz isso, né? Nós queremos ajudar o outro. Poxa, ele errou, né? Eu vou dar uma força. Aí ele não vive a consequência. Ele vai errar de novo. Muito pior. Muito pior. Salvos casos, assim, raríssimos casos, a gente sabe que as pessoas aprendem ali de primeira. Mas se nem eu, nem tu, ao longo da nossa vida a gente aprendeu de primeira, tu acha que alguém que comete o erro e a gente tira a consequência dela vai absorver aquilo?
Então cuidem muito disso. E aí, dentro dessa cura emocional e espiritual que a gente tem as pessoas que foram machucadas pela igreja, tá? As pessoas machucadas pela igreja, que a gente fala, é a igreja física, tá? Não espiritual. Paz Fran, seja bem-vindo. O que é a igreja física? É assim como a tua família te machuca, porque são seres humanos, e são inconsequentes, e são inconscientes e sem noção. Tem muita gente dentro da igreja que vai te machucar também. Por quê? Porque tem pessoas sem noção na vida toda. E provavelmente você tá cercado. E se você não tem ninguém sem noção na sua volta, cuida para que você não seja o sem noção. Porque sim, às vezes eu converso com umas amigas minhas e eu falo assim, mas tu não tem noção das coisas, né? Tu tá viajando, tu é muito sem noção. Ai, mas eu tô tentando. Mentira, não tá nada, tá se fazendo de vítima. Poxa, quantas vezes eu já falei isso? E quantas vezes eu falei isso pra mim? Eu falei assim, nossa, às vezes eu sou tão sem noção, eu tô tão, assim, ai... Sabe? E que a gente possa ter uma pessoa que fale isso pra nós também. Porque daí eu consigo ver, às vezes eu tô tão mergulhada da minha futilidade tão rasa, que eu não percebo que eu tô sendo sem noção. E na igreja funciona da mesma forma, sabe por quê? Porque o ser humano, para receber as bênçãos, seja ela financeira, seja ela de reconhecimento, ele precisa estar preparado. Agora, vou citar uma coisa que vocês têm que entender de vida. Quando você coroa um porco, o castelo não vai virar né, o castelo dele não é o palácio, é um chiqueiro, porque o porco tá subindo. Entendeu? Coroou um porco, o castelo vira chiqueiro. Coroou um porco, o castelo vai virar um chiqueiro. É isso que acontece quando você recebe um dinheiro e você não tem capacidade de gerir aquele dinheiro. É isso que acontece quando entra uma pessoa boa na sua vida e você tá totalmente machucado, ferido, e você vai fazer o mesmo com ela. Tipo, quem foi traído, quem foi enganado, desrespeitado, recebe uma pessoa boa, ele vai viver em constante desconfiança. Quem sempre viveu relacionamento tóxico e quando começa a namorar uma pessoa que não é, ele vai tornar aquela pessoa tóxica. Porque ele só sabe viver naquilo. Aí Deus te mandou uma coisa boa e você destruiu. Destruiu. E a gente faz isso, tá? Então, às vezes, a nossa cura emocional, ela precisa ser muito mais solitária, porque é minha, eu preciso me tratar, do que você cuspir o lixo que você tem dentro de você nos outros. E aí, se a outra pessoa não tem uma blindagem, ela não tem uma consciência, ela também vai viver o mesmo ciclo que você. Porque ela não vai entender por que ela tá sendo atacada. Puxa, eu sou uma pessoa tão legal. E aí ela vai começar a achar que ela não é uma pessoa legal. E ela vai começar a agir assim, comportamento. Então observem dentro de si sobre essas questões. E aí eu trouxe aqui três situações da Bíblia pra gente ter essa restauração, tá? A primeira tá aqui em Salmos 34:18. E a gente fala sobre perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Por quê? Porque Deus, ele não se assusta quando nós estamos cansados. Deus, ele não se assusta quando eu tô exausta e eu falo besteira. Deus, ele não vai pesar isso na balança. Por quê? Porque quando eu falo que eu tô cansada, tô exausta, eu abro uma porta para descansar. Porque Deus, ele fala assim, você só tá cansada. Para um pouco. E aí, a gente reforça uma seguinte frase para homem e para mulher, tá? Só sobre comportamentos que são diferentes. Você não é fraca porque você foi ferida. Você só é humana. E Deus ama curar o quê? Os humanos. Sabe? Então, de novo, você não está fraca porque alguém te feriu. Isso te faz humana. Você não é um robô. Você não vai trocar a peça. Então a gente fala assim, Senhor, eu fui ferida aqui, talvez eu tenha sido songamonga. Eu sabia que aquela pessoa com a tornozeleira no pé, cheia de tatuagem de marginal na cara, ele não ia ser o bom pai pro meu filho. Óbvio que não. Sabe? É óbvio que não. Como?
Aquela pessoa que só anda com o suprassumo do lixo. É claro que ele não ia ser uma boa coisa na sua vida. Mas você, mulher com complexo de contos de fadas, achou, vou fazer esse homem ser um príncipe. Aí tu transformou o teu castelo num chiqueiro, porque você levou pra morar com você um porco. Não é? Então, pensem sobre isso. E aí eu trouxe Ezequiel também, né? Que é 36, 26, que diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. O que significa? Aquilo que eu falei pra vocês. Se você tem uma ferida exposta, ele não vai colocar um band-aid, tá? Ele vai te curar. Como é as últimas palavras do papel amarelo, por último, por favor, aqui? Esse aqui? Calma, que eu nem cheguei lá, que vocês já estão lá no final. Então, gente, a oração para mudar você. Nós somos ensinados primeiramente por palavras. Deixa de ser agoniada. Então, gente, é sobre... Quando a gente fala de Ezequiel, sobre Deus dar um coração novo e colocar um espírito novo, nós temos que perceber uma coisa, que quando a gente está tentando ali se consertar, juntar os cacos, Deus, ele tá falando, eu vou fazer de você um vaso novo. Porque eu vou deixar esse aqui vai estar no vídeo, tá? Essa foto aqui, não se preocupe. Mas escreve, irmã, escreve, tô muito orgulhosa. Deus, ele não quer que você fique juntando os caquinhos. Ele quer que você tenha um vaso perfeito ali. Não é sobre remendo, né? É sobre cura. E aí eu trouxe Mateus 11:28, que é um clássico aqui, que quando eu tô estressada, é sobre esse devocional que entra. E que é: vinde a mim a todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Deus, ele nos mostra que a cura começa quando você permite e admite o peso que carrega. Olha, tá muito pesado isso aqui. Não é tipo assim, Deus nunca dá um fardo que você não possa carregar. Ele dá sim. Ele dá para mostrar para você que ele, se você pedir, ele vai redobrar suas forças. Quantas vezes a gente já passou por uma situação que a gente falou assim, não vou dar conta disso aqui, não. E você deu. Não é sobre o peso, sabe? Não é sobre o tanto que você carrega. Mas como que você vai administrar isso? Como é que você vai falar? Porque às vezes Deus te dá uma coisa muito pesada para te ensinar a delegar. Para ensinar você a falar assim, eu preciso de ajuda, né, Deus? E aí você volta lá pro primeiro dia, né, que a gente conversou, que é justamente sobre você perceber que você é orgulhosa. Você não pede ajuda, porque você finge ser extremamente forte. Então a gente tem que cuidar disso também, tá? E para encerrar esses 3 aqui, eu quero dizer para vocês que tudo tá na Bíblia. Todos os problemas e soluções que a gente tem, eu consigo encontrar na Bíblia. O problema é eu aceitar a solução para aquilo. Então, às vezes, a chave para você se curar dessa prisão, para você se livrar, é justamente você aceitar aquilo, né, irmãos? Aceitar. E aí eu parto para essa parte aqui de baixo, vocês são agoniadas para ler, né? Que são os caminhos bíblicos pra gente restaurar o nosso interior. Por quê? Porque quando você percebe, de novo, que você não tá lendo a Bíblia, tá? É um reforço, é uma indireta. Que você tá vendo a Bíblia só quando abre num versículo, só quando abre lá o café com Deus Pai, que eu não repreendo isso, tá? Mas eu acho que é um caminho que você inicia e depois você tem que tomar gosto, né? Se você sempre tomar gosto pelo mastigado, você nunca vai aprender a mastigar. Se você sempre comer a comida com a mesma textura, quando chegar uma outra textura, você não vai aceitar. Porque pra você não faz sentido isso. Já tem algo mastigado, né? E aí, por isso que muitas pessoas, e garanto que um de vocês aqui deve ter isso,
que é: não consigo ler a Bíblia, não sei interpretar, não sei o que ela quer falar, não consigo. Por quê? Porque você quer ler alguma coisa solta. Então a gente tem que fazer o quê? Ler a Bíblia de forma completa, ler histórias da Bíblia, ler contextos bíblicos. Hoje de manhã eu tava fazendo, tem esse aqui, tá? Depois vocês dão uma olhadinha no feed, esse aqui, que eu falei sobre nós sermos extraordinários. O que significa? Para você ser extraordinário, e eu vou falar um tapão que eu tomei do meu pastor, que é que eu falei assim: quando eu voltei pra igreja de verdade, e de novo, a gente tem fase na igreja, tá? Tem vezes que a gente tá na igreja, mas a gente só tá de corpo, né? Mas quando eu realmente resolvi voltar pra igreja de verdade, assim, com o meu corpo 100%, eu fiquei uns 10 domingos, então calculem aí, quase uns 3 meses, sem sentir nada. Por quê? Porque na minha cabeça, eu precisava que Deus falasse de boca comigo. Eu precisava que o Senhor me puxasse, falasse: ai, você tá precisando de uma palavra. Sempre, entendeu? Isso não é só com vocês, já aconteceu comigo também. E eu passei vergonha, porque o pastor falou assim: o problema de vocês é achar que o mundo gospel é feito de magia. É feito de, sabe, tipo assim, línguas estranhas, irmã rodopiando, chegando, entregando uma promessa. Eis que te digo, eu tô vendo tua caminhada, eu tô vendo a tua luta, e não sei o que, e bababá. É isso que a gente quer, né? Pegue na minha mão e me leve junto. E aí, ele falou assim, eu tinha esquecido disso, lembrei agora, que ele falou assim: isso aqui é só pra vocês entenderem que é confirmação de palavra, tá? Nós vivemos no mundo ordinário, que é onde você executa as coisas. Mas nós somos extraordinários, porque eu garanto pra vocês, se você soubesse como funciona um corpo humano, você falaria: meu Deus, isso aqui é magia, não é possível. Não é possível. Se você soubesse como o seu corpo funciona, e nós somos leigos pro nosso próprio corpo, tá? Se você soubesse como as nossas células, o nosso rins filtra, o nosso coração bombeando, tudo. Se você soubesse disso de verdade, você ia falar assim: eu sou extraordinário, eu sou um milagre. E porque para tudo isso funcionar no extraordinário, na geração de uma vida, você precisou ser ordinária. E eu trouxe isso de manhã, depois vocês dão uma olhadinha no feed, 2 minutinhos, 3 minutinhos falando só. E aí eu trouxe o exemplo, a Arca de Noé, e eu quero que vocês entendam que é complemento disso. Por quê? Deus falou assim, ó: vou mandar chuva igual canivete. Durante 40 dias e 40 noites eu vou derrubar, vou abrir a terra e vai chover muito. Mas você vai fazer essa arca, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. A arca tem tantos tamanhos e você vai fazer isso. Você não pode se desviar, tá? Então, durante 100 anos, esse homem ficou lá martelando. E aí as pessoas passavam e ele é doido. O velhinho doido que tá construindo um barquinho. E foi. Quando a arca ficou pronta e a promessa foi entregue, foi o extraordinário. Mas no processo de pegar a madeira, pegar o prego e vernizar a madeira, de fazer os compartimentos lá dentro, era ordinário. Era tipo assim: que é isso, gente? Mas quando você vive o todo, você percebe que é extraordinário. Meu devocional é 12h40, irmã. Todos os dias. Então, pensem comigo. Eu quero viver o extraordinário, eu quero. Mas se eu não me curo, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou parecer pra... tipo assim, as pessoas falam... eu sou da área do marketing, pra vocês entenderem. Já pensou em fazer psicologia? Eu sei o que adianta, não vou poder te tratar. Ética. Sabe? Vocês já pensaram nisso? Por quê? Porque as pessoas, elas olham pra mim, pras nossas coisas que a gente faz, o conselho que a gente dá... E às vezes a gente não aplica na nossa vida, deixando claro, tá? E aquilo faz sentido pra ela. Porque foi extraordinário. Sabe quando uma palavra bate com aquilo que eu tô sentindo? Sabe?
Quando a pessoa entende aquilo, tipo, nossa, mas você me conhece tão bem? Sim. Eu te analiso. É a minha profissão, no caso, né? Mas pensa, a gente tem que entender que nós vivemos no ordinário, que você vai fazer as coisas todos os dias, porque você deseja o extraordinário. Você deseja a mudança. Exemplo, vou trazer um outro exemplo, né? Porque por muito tempo eu vivi no meio militar. Para a pessoa estar lá servindo no concurso, ela precisou viver o ordinário, que é estudar pra caramba, depois passar por um processo interno e aí depois exercer a profissão. Mas o que você vê é só o que mostram, né? É só uma farda. Você não vê as humilhações, você não vê o trabalho que você passa lá, de ficar num campo. A gente não vê nada, entendeu? Mas eu quero aquilo pra minha vida. Então, a Cíntia é o marido noivo dela, sabe o que é? Namorado. Ele tá no concurso. Ninguém tá vendo o que ele tá passando lá. Claro, gente, não é nem perto do CLT que tá no olho do sol por 1.800, tá? Mas eu tô falando pra vocês que ninguém vê o processo que a gente passa. Que ninguém vê aquilo, né? Isso, os sacrifícios. E se você não entender que a vida também é feita de sacrifícios, e às vezes os sacrifícios são de algo que você gosta muito, você não vai curar o emocional aqui. É sobre isso. Exemplo, eu gosto muito de cachorro-quente. E eu sei que pra mim o cachorro-quente é a pior coisa que tem. Então eu sacrifico. Todo dia eu penso em comer cachorro-quente. Comer salsicha com molho. Mas eu sei que aquilo ali é o escambroso da minha vida. Eu penso, mas eu vou executar? Não vou, gente, não vou. Sabe? Essa é a parte difícil. É você terminar um relacionamento que tá te fazendo mal, mas você ama. Já pensaram nisso? Terminar um relacionamento com uma amizade que você ama muito essa pessoa, mas essa pessoa não tá te fazendo bem. Mas, poxa, o amor não restaura tudo. Não, o amor é uma parte do relacionamento. São coisas que a gente pode falar outras vezes, mas eu quero falar isso com uma psicóloga junto. Por isso que eu tenho algumas já aqui, né, de stand-by, porque quando eu começar a construir essa parte, tem que ter tratamento com um profissional que sabe disso. A gente sabe vida, a gente sabe rotina, mas o psicólogo, ele sabe neurociência. Quero fazer minha pós em neuromarketing? Quero. Mas não é o momento. E a gente precisa entender que tudo é neurológico, tá? Tudo que a gente faz tem ligação com a nossa mente e precisa ser praticado. E aí, gente, a gente parte pra isso, ó. Quando você tem esses três textos, né, que eu trouxe aqui. 1 é sobre entregar na mão de Deus. 2 é você começar a observar as coisas da forma correta, né? De vinde amigos que estão cansados. Não me expõe. A Julie trabalha comigo. Não me expõe. Quando você percebe isso, você tem um coração quebrantado, um espírito novo e alívio. Alivia o fardo, tá? Alivia. Quando você estuda, né? Claro. E aí eu trouxe pra vocês aqui, né? Os caminhos bíblicos. Bora lá. Entregue o que você não consegue mudar. O que significa? Ana. Sabe Ana, mãe de Josué? Maravilhosa. Não, Josué não. Sempre confundo. Samuel. A mãe de Samuel, ela não podia gerar, como muitas mulheres na Bíblia, na sequência, e antes dela também. Não podia gerar. Mas Deus, ele mostrou que ele estava ali com ela. Ela ficou desesperada. Foi lá, xingou o marido. Foi lá chorar no templo. Chorava que parecia bêbada. Tanto que o profeta chegou e falou assim: para de beber, mulher. E ela assim: não tô bêbada. Eu tô chorando. Tô chates. Não tô conseguindo gerar. E aí o profeta abençoou ela. E ela entregou o filho dela para o sacerdote. Então a gente tem que também entender que Ana não podia gerar e orou. A oração, tá? A oração em si, ela não é para mudar o que Deus quer fazer na tua vida. É para mudar você. A oração é feita para você se escutar. A terapia
é pra você falar, não é o psicólogo. O psicólogo vai escutar o teu problema e vai te dar as ferramentas corretas, mas quem tem que falar é você. Oração é isso. Só que o problema da gente, a gente é bem grande aqui, tá? É o pedir. Eu quero ter um filho. Eu quero isso. Eu quero isso. Você não pode ter filho, porque você não tem uma saúde mental adequada. A casa onde você mora não suporta uma criança. Você não vai conseguir dar o suporte que precisa para a vida dela. Senhor, me capacita para ter um filho. Me dá condições de eu gerar, por favor. Obrigada. Aí sim, é diferente, porque daí você trata. Você trata aquilo que você precisa mudar. Senhor, eu quero ser rica. Tchau pra você. Vai trabalhar. Vai trabalhar a vida toda. Agora, quando tu pede pro Senhor, Senhor, me capacita a gerenciar o meu dinheiro para que eu possa receber mais, para que eu possa saber administrar mais, e aí eu sim vou subir de vida. Entenderam agora? É sobre o que você fala para gerar na sua vida. E aí eu trouxe quebre o silêncio das emoções, que é o quê? Davi, como um homem de Deus, que fez muita coisa errada, ele não escondia. Ele não escondia as dores que ele sentia. Ele escrevia salmos. E é por isso que tô aqui, ó. Nosso terapeuta tá aqui pra falar. É o nosso diário terapêutico. Bota ali tuas dores no papel, sem se vitimizar, colocando ali de forma clara. Aí você vai perceber, sou dependente emocional. Sou egoísta. Sou orgulhoso. Daí quando você olha pra palavra e a palavra te olha de volta, você começa a tentar se consertar. O diário terapêutico, que é um caderninho e uma caneta, resolve muita coisa na nossa vida. E aí você vai aprender a escrever suas emoções como Davi escrevia. Vocês não gostam de salmos? Salmos são clamores, salmos são canções. Então a gente precisa ter o nosso caderninho terapêutico. E o terceiro é substituir o ressentimento por propósito. Enquanto você ainda tá aqui, ó, preso nessas partes aqui, em todas essas partes, não tem como você dar seguimento aqui. Não tem como você ter um propósito. Se José, que foi vendido, tivesse ficado o tempo inteiro se alimentando disso, pensando nos irmãos que venderam ele, pensando, nossa, a minha casa era tão boa, eu recebia coisas boas, e lá, começava a falar, tu vai viver chafurdando na tua dor. Já passou. Pense assim, né? Quando eu tô com raiva, quando eu tô com um monte de sentimento ruim, eu falo, já passou. Agora há pouco eu tava chorando, pra vocês terem uma noção. Porque eu quero que o negócio dê certo e não tá dando certo. E eu comecei a chorar e falei, Senhor, tá de sacanagem. Que é o que eu sempre falo com ele, né? Olha pra mim aqui, tô tentando fazer um negócio específico, eu preciso de ajuda. E aí, por quê? Porque eu sei que eu sou forte, mas que eu também não preciso carregar meu fardo sozinha. Vou pedir ajuda. E aí eu não vou ficar parada, entendeu? Porque a minha vontade é ficar parada chorando. E a de vocês também deve ser. Quando vocês passam por algum perrengue, você quer só ficar no seu quartinho, com a luz apagada, em silêncio, não quero conversar com ninguém, eu quero ficar aqui na minha bolha de vítima e deu. Só que ele precisava seguir, né? Ele precisava seguir o ministério dele. E às vezes eu tô atrasando meu ministério justamente por não conseguir substituir esse ressentimento por propósito. Tem um negócio aí que as pessoas falam, e não sei se a nossa doc que tá aqui vai confirmar, que é a sua maior dor é o seu maior propósito. Eu acho meio sabe? Mas as pessoas falam muito sobre isso. Exemplo, se você não consegue gerar, de repente teu ministério é com crianças. Eu sei porque eu tenho uma cliente que é pediatra e ela não pôde gerar. Então ela disse que dedicou o amor dela a tratar crianças. Saudavelmente, né, gente? Lembrando. E aí, às vezes eu penso sobre isso também. Eu reflito sobre essa parte. Sabe? Que às vezes o que a gente tem de dor é algo que Deus vai te capacitar tanto ali que você vai poder dar aula. Algo que você precisa tanto de conserto na sua vida que você vai conseguir ensinar outras pessoas também.
Então, Deus, ele restaura a gente para, de repente, restaurar outras pessoas que estão com o coração quebrantado, expectativa de espírito novo e buscando alívio. A gente não tá falando com pessoas que não estão nesse propósito aqui. E dói, né? Dói. E aí eu trouxe aqui a oração, que a nossa querida amiga se precipitou. A oração, ela pode mudar. E ela vai mudar a gente. Por quê? Porque orar é sobre palavras. Sabe aquele negócio de coach? Mas isso aqui é real, tá? Sem hate com coach, que eu trabalho com coaches. Aquilo que você profetiza para sua vida e você realiza, que você executa, aquilo que você fala todo dia no espelho vai virar aquilo que você é. Isso para mim é muito claro. Então, se eu quero ser fiel a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou seguir meus princípios. Quando for algo que vai me beneficiar e prejudicar o outro, eu não vou executar. Tudo isso. Sabe? É mais sobre você fazer do que fazerem por você. Porque, de novo, nós, seres humanos, não estamos sozinhos. Quem acredita em Deus sabe que Ele está sempre conosco. Quem sai da presença somos nós. Quem não quer ficar na presença de Deus somos nós. Ele está sempre ali disposto para te estender a mão. E a gente percebe isso com o tempo, entende? Quando você tá no meio do caos e no meio do deserto, aí vem uma água bem geladinha pra você e tu fala: Senhor lembrou de mim. Sabe? Quando você tá no meio nossa, assim, das situações mais absurdas, e aí você respira e fala: o Senhor lembrou de mim. E será que a gente pode falar isso, sabe? O Senhor, eu sou de mim? O Senhor lembrou de mim? Sabe quando Jesus fala lá no The Chosen? Eu choro horrores, tá? Não posso mais ver The Chosen, porque não tem mais lágrima. Que falou assim: eu te vi embaixo da figueira. Quantas vezes a gente não ficou embaixo da figueira chorando? Quantas vezes a gente já não ficou embaixo de uma sombra e a gente não sabia que aquela sombra era o braço de Deus? Sabe? Quantas vezes a gente já chorou no secreto, achando que Deus não estava nos vendo, ou não estava nos escutando, ou eu não me achei digna. Quantas vezes eu já falei isso outras vezes, mas vou reforçar para quem é novo. Nossa, muitas vezes da minha vida, até, tipo assim, 2018, 19, 20, sei lá, 19, eu acho. A minha maior dúvida era se Deus gostava de mim. Sabe? Se Deus gostava de mim, eu falei assim: Senhor, não é possível que o Senhor goste de mim e eu sou dessa igreja aqui. Porque eu não sou igual à igreja, eu não sou igual ao pessoal que tá aqui. Entenderam o que eu tô tentando consertar aqui também? Coisas que eu fui vivendo na minha vida. E eu trago para as pessoas entenderem. Tipo, eu sou assembleiana. Eu sou da Assembleia de Deus, eu fui criada lá. E eu não sou exatamente o perfil da Assembleia de Deus. E aí, às vezes, a gente percebe que, poxa, não é porque eu não sou igual a todo mundo que Deus não tá me vendo, que Deus não me ame, que Deus não me... Não, sabe? Mas eu precisei que o irmão usasse a palavra exata que eu falei, e ele não sabia, pra, exatamente, ele me ver. Porque assim, eu falei assim, eu olho para as pessoas de sair até o chão, toda contida, toda isso, toda aquilo e tal. E uma vez eu me ofendi, né? Eu falei assim, ele usou uma palavra assim: ai, Deus usa as coisas loucas pra confundir. E eu disse: o quê? Como assim, cara? Mas depois, com o tempo que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo o pilar que é a palavra, né? Deus traz as coisas diferentes pra mostrar pros outros que Deus, ele não é só aquele certinho ali. Deus também tá com os doidos. Com todo respeito, Deus também tá com os doidos, entende? Porque se você tentar entrar numa caixinha que não é sua, você vai se desviar.
E Deus, ele não tá pedindo pra você mudar você. Ele tá pedindo pra você mudar o seu comportamento que te afasta dele. Mas você é você. E essa é a parte difícil de a gente entender sobre ser crente. Essa é a parte mais difícil de a gente entender essa cura que a gente precisa emocionalmente. Que é entender que Deus restaura, mas ele não vai mudar você na sua essência que tem de bom em você. Nossa, eu gosto de fazer piada, eu gosto de rir, eu gosto de... Sabe? O dia que acabou a luz da igreja e voltou rapidinho, eu falei, ó, arrebatou-se todos e a gente ficou. E as irmãs olharam pra mim assim, mas foi tão automático, eu disse assim, meu Deus, deu um arrebatamento e a gente ficou. E a irmã, tipo assim, como assim, Jéssica? Como é que tu fala um negócio desse? É uma piada, gente. Aceitem, vivam com piadas também. Assim como eu também sou uma pessoa de doutrina que vai falar, meus valores são extremamente rígidos e as pessoas precisam respeitar. Então, eu quero que vocês, a partir de hoje, prestem atenção nisso. Que você olhe para você como um pecador, como a Val falou aqui. Entre como você está, mas não fique do jeito que você está. Se cure, trabalhe e não vai ser do nada. Não vai ser por causa desse devocional. A página do lado dessa já tá no perfil, sim. É um videozinho bem curtinho, irmã. Tá aqui já. Então se curem das coisas. Tem coisas que estão acontecendo na minha vida que eu tô reclamando com Deus, falando assim, tem certeza, Deus? Tem certeza? Como funciona o que, irmã? Me explica. Como funciona? Daí ela joga assim solto, que só apareceu isso pra mim aqui pra ela. O devocional daqui é assim, 12h40 eu entro, falo, a gente tá numa campanha de 7 dias, amanhã vai terminar. E aí eu vou dar spoiler da próxima, do que vai ser. E eu quero falar pra vocês sobre isso aqui. O que eu vou fazer? Prestem atenção. Outra Jéssica, né? O teu é de Jéssica? Esses devocionais, o que eu vou fazer? Enquanto a minha bendita comunidade não linka com o meio de pagamento, eu vou fazer... Eu também sou Jéssica. Por isso que eu falei. Eu vou subir todos esses devocionais dos 2 dias, tá? De outubro, 31 e 30. E os 7 dias de agora, lá no perfil do YouTube. E vou deixar aberto, porque todos os vídeos que tem lá são fechados para dentro da comunidade. Esses eu vou deixar aberto. Eu acho que eu deixei mais uns 2, 3 devocionais lá aberto. Mas eu vou botar aqui no link, vou dar um jeito de colocar aqui o link, tá? Então eu vou subindo aos pouquinhos os dias dessa campanha que a gente fez aqui. E elas vão estar liberadas lá pra todo mundo assistir, tá? Então vai ser liberado tudo. Esses 7 dias, são 8 então. E ele é muito bom. Fiz, Cíntia. Porque pra subir a plataforma eu precisava upar em algum lugar, né? Eu escolhi o YouTube, que é a coisa que eu sei mais trabalhar. Então, Val, estou no caminho das trevas. Brincadeira, gente. A comunidade tá funcionando. Eu quero que o link do pagamento funcione também, para as pessoas irem direto para lá. Aí eu falei assim, hoje de manhã, né? Eu falei, gente, não é possível que eu não tenha um suporte técnico para ver isso aqui para mim. Eu falei, por quê? Senão eu vou ter que subir todo mundo no manual. Eles vão fazer o pagamento pra mim. E aí eu vou lá botar o e-mail da pessoa lá dentro. É isso que tu quer? Aí parece que Deus quer isso aí também, tá? Só pra vocês saberem que eu tô desconfiada. Que a gente também tem que entender o que Deus tá falando, tá? O link tá dando certo, irmã. O problema é que eu quero que o link mande pro seu e-mail o acesso da comunidade. Que vocês não sabem, a gente tem uma comunidade linda, tá? Que, ó, maravilhosa. Se vocês tiverem interesse em ver, eu mostro que eu sou fofoqueira. Então, assim, exemplo. As pessoas podem... Olha, ó, a Patrícia, né? Já tem gente na comunidade. Olha, a Júlia tá na comunidade. Tem gente na comunidade. Só que aí eu vou ter que ficar fazendo o serviço manual, entende? Eu queria que fosse tudo automatizado, né, gente? Poxa, será que Deus tá me mandando uma mensagem e eu não tô sabendo ler? Ai, gente. Ai. Então, assim,
Talvez, né? Talvez eu precise fazer no manual. Tá linda, gente. A comunidade tá linda. Minhas pessoas estão aqui dentro. Olha a bonita. Tá aqui, ó. Maravilhosa. Eu quero no manual mesmo. Ai, gente, terrível, né? Vou mandar meu PEX pra você, então. Ai, mas ela tá muito bonita mesmo. Ai. Foi tudo eu que fiz, tá? Se vocês saberem aqui, são tudo minhas obras. Enfim, tá? Então, se vocês querem no manual, eu chamo vocês no manual. Me mandem direct, porque daí eu vou saber quem quer, né? Pra eu não ficar igual doida. Me mandem a mensagem, ó, Jéssica, pode me mandar o link, eu vou querer. Porque eu queria que as pessoas aproveitassem, entende? Eu quero que as pessoas entrem lá e vejam os nossos devocionais que estão ali dentro. E ele é muito bonito, tá, gente? E é uma bênção. Em nome de Jesus tem que dar certo tudo isso, né? Eu estou esperando meu salário cair porque eu quero participar também. Isso aí, gente. Isso aí. Vão pra lá, que é melhor que Netflix, né? Porque a gente já tá na presença de Deus. Então, todo mundo que quer, por favor, me mande um direct aqui, que eu vou abrir ali. E aí eu vou fazer no manual, tá? Você poderia falar novamente o devocional? Qual devocional, Beatriz? Esse aqui, qual que me explica direitinho o que você precisa que eu falo. Que sabe que eu falo muita coisa, né? Esse aqui? Que é o resumo? É isso? Vocês rápido que eu tenho que ter. Eu tenho uma reunião na sequência. Sobre a cura emocional. A cura emocional, aqui, ela vem justamente quando a gente percebe sobre essa prisão que a gente tem dentro de nós. E aí, vou arrumar aqui pra vocês. Aí, quando a gente percebe que a gente tá preso, mas que a gente tem a chave, tá? Mas a gente tem a chave. Às vezes eu tenho que saber se eu quero ou não abrir. Isso é cura emocional. Será que eu quero ou não abrir essa porta pra sair dessa gaiola? Será que eu quero ou não fazer a boa obra com outras pessoas, sabe? Tudo isso tem grande diferença, né? E os passos que você dá pra isso são esses aqui, tá? Manda direct. Vou te mandar direct na rede vizinha. Tu tá na minha rede vizinha, irmã? Os passos que a gente dá, são sequências. Tamanho do meu pincel. Você vai entregar pra Deus e entender que tem coisas que precisam ser curadas dentro de você. Depois, você vai entender que você não precisa ficar em silêncio. A gente tem um Deus que movimenta tudo, só que Ele sabe o que você passa dentro de você. Mas se você falar, é melhor. Porque você também fala. A rede vizinha que a Jéssica não movimenta. Tu me respeita, mulher. E aqui, a gente tem a parte da substituição do ressentimento por um propósito. Você perdoa e deixa a pessoa ir. Esse é uma cura emocional muito forte, né? Você perdoa e transforma aquilo em propósito. Exemplo, nossa, eu não me dou bem com a minha família. Mas quando você tiver a sua família, você vai se dar bem. Porque é o seu propósito. Entende? Então eu quero que vocês estejam aqui. Isso é cura emocional. É quando você percebe que Deus não quer botar um curativo na tua vida. Ele quer botar, uma cura suprema. Isso. A nossa doc sempre me ajuda. Então eu quero que vocês mergulhem nisso, tá? E aí, lembrando que eu vou deixar isso aqui livre pra vocês lá no YouTube, tá? Eu vou botar ela inteira, assim, e ir pra frente pra seguir, né? Então, olha aí, ó, não se perdoar. Por que você não se perdoa? O que você poderia ter feito de diferente, né? Sabe? Quando a gente começa com esse pensamento assim, sabe por que as pessoas não superam? Eu vou falar da minha versão, tá, Doc? Por favor. Eu acho que as pessoas não superam porque elas ficam pensando e se, sabe? Tipo, e se eu tivesse feito tal coisa? Gente, já foi. Para do e se, não tem mais e se. Já foi. Então, quando você percebe que o e se da sua vida tá te atrapalhando para você viver o novo, talvez isso seja a falta que você tá fazendo na sua vida. Já passou, gente. A partir daqui eu dou conta. A partir daqui é o que vai acontecer. E, de novo, creio na mudança, tá? Creio na mudança das pessoas.
Mas ela também tem que crer, tá? Porque não adianta você acreditar que ela vai mudar e ela seguir fazendo as mesmas coisas erradas. Isso não é mudança. Isso é fazer os outros de trouxa. E aí você tem que entender que aqui vocês não aprendem a ser trouxa. E a gente tem que entender justamente disso, né? Amém? Então, como é que vai funcionar no YouTube, né? Eu vou subir todas as lives desses dias, tá? E eu vou liberar lá e eu vou mandar o YouTube pra vocês. Deixa eu achar o YouTube aqui. Achei. Eu vou mandar o YouTube, vou deixar aqui direitinho pra vocês, de repente eu deixo o linkzinho desses dias aqui. Mas é só pra vocês entenderem que na comunidade tem tudo lá. Na comunidade vai ter também esses 7 dias lá guardado, né? Mas ele tem mais coisas, né? Tipo, ele tem devocionais aqui que fala sobre sabedoria, propósito de vida. Eu vou abrir esse aqui também, que é o devocional de mulheres, tá vendo aqui? Eu quero fazer, porque daí a gente pode trazer outros papos, né, pra cá. Aí vai ter uma parte só de homem, enfim, vai ter bastante coisa, tá? Então, tem coisas que eu ainda vou subir, né, claro. E ele vai ser alimentado sempre, tá? Então, aqui tem mais de 30 horas de devocional pra vocês, de ensinamento, né? Que todos eles são diferentes, tá? Então, sim, se vocês quiserem, no manual, eu paro tudo que eu tô fazendo e vou botar vocês lá dentro lá. Eu mando o link pra vocês, mando a chave Pix e a gente faz. Só pra avisar vocês, é R$29,90 o acesso mensal. E ninguém é obrigado a ficar assinando o tempo inteiro, tá? Mas ele é uma benção. Glória a Deus pela possibilidade de a gente ter isso na nossa vida. Amém? Vocês gostaram do nosso devocional? Então amanhã, bons fofoqueiros que somos, nós vamos falar sobre a fé que não desiste. Tá? A fé que não desiste é uma fé que você vai ter mais força, tá? Ali dentro a gente vai falar realmente assim, ó, que devocional é sobre colheita, perseverança, vitória. E aí amanhã vou trazer de novo ensinamentos de como fazer devocional. Desse aqui que vocês estão vendo, que não precisa fazer igual o meu, tá? Mas a gente vai de novo ver sobre como que faz devocional. Aí eu vou tentar ser mais didática nesse sentido para vocês também praticarem. E aí vocês vão se achando no lugarzinho de vocês, no devocional de vocês. Amém? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe. E que Ele traga essa cura que nesse 6º dia a gente aprendeu aqui. E orem muito, porque, né, você sabe que o inimigo, ele não quer que a gente faça a obra. Ele quer que todo mundo fique perdido nas trevas e que seja mais fácil para ele alcançar essas almas, tá? Então fiquem bem, fiquem em paz, que Jesus guarde a tarde de vocês, que Ele venha renovar aí esse dia e que Ele traga o quê? Renovo da mente, do coração e do espírito. Que vocês sejam pessoas novas a partir de agora e que vocês tenham acesso a essa chave emocional na vida de vocês. Por quê? Porque se você sabe que você tem a chave, Deus, ele vai te preparar para poder você abrir a porta. Porque só ter a chave na mão não funciona. A gente tem que colocar ela na tranca e abrir, né? Então é sobre isso, tá? Então a gente vai trabalhar nisso. E amanhã é dia de babados fortíssimos, né? Justamente pra gente trabalhar isso dentro de nós. Então, quem for pra comunidade, já me manda no direct que eu já desenrolo as coisas aqui. E aí amanhã você já pode fazer fofoca com os outros que vocês vão ter acesso ao devocional. Amém? Então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau, pessoas.